Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a diferença entre o Ozempic e o Mounjaro. Quais são os tipos de hormônios que a gente tem dentro do Ozempic e por que ele está associado ao emagrecimento? E qual que é a maior forma de emagrecimento que o Ozempic traz? É um emagrecimento verdadeiro ou um emagrecimento falso? E o Mounjaro, que é essa nova medicação que a gente tem hoje na atualidade para o emagrecimento. Quais são os hormônios, como que agem e se o Mounjaro ele traz um emagrecimento verdadeiro ou um emagrecimento falso. É isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Eu sou o Dr. Estevam, médico e especialista nessa área de emagrecimento e vamos discutir esses dois medicamentos, começando aqui pelo Ozempic, que eu sei que está uma febre aqui. Muitas pessoas usando, muitas pessoas comprando e o medicamento chega até estar em falta em praticamente todos os lugares do mundo. Vamos entender como que esse medicamento age no nosso corpo. Primeiramente, é uma medicação criada para tratamento de diabéticos, né? Diabéticos tipo 2. Então ele tem uma ação em controlar o seu açúcar no sangue, diminuir o que a gente chama de hemoglobina glicada, que é seu açúcar no sangue em 90 dias, certo? Então, esta ação dele foi o principal motivo de criação. Porém, o que aconteceu? Percebeu-se que as pessoas foi percebido, né? Acho que esse é um termo melhor, que as pessoas que usavam o Ozempic estavam emagrecendo, estavam perdendo peso. O hormônio que tem dentro deste medicamento se chama GLP-1. É um análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que a gente mesmo produz. O nosso organismo, o nosso intestino produz GLP-1, é um hormônio que dá saciedade. Só que a gente produz esse hormônio e ele tem um tempo de meia-vida muito curto. Ele dura menos do que 1 minuto no nosso organismo. E este medicamento, ele tem um análogo de GLP-1 que dura o quê? 7 dias. Então, esta medicação te dá saciedade. Ele faz com que você fique com menos fome. E aí está a ação dele no quê? O seu emagrecimento. Certo? Então você come menos e emagrece. Não é só isso. Não é só isso que faz com que o medicamento seja mais caro, né? Ele tem uma coisa que apenas alguns medicamentos têm no mundo que se chama diminuição de MACE. O que é MACE? É mortalidade por todas as causas, mortalidade cardíaca e mortalidade encefálica. Então, ele diminui ali até 40% o risco das pessoas terem um AVC fatal, um infarto do coração fatal e uma mortalidade por outras causas ali. Então é uma diminuição de risco de morte muito elevada para as pessoas que usam o quê? Ozempic. Fora que a gente também vê as pessoas usando este medicamento até diminuindo o consumo de álcool e outras coisas. Só que qual que é a negatividade? A negatividade é que esta medicação ele te deixa tão saciado, tão sem fome, que você às vezes não consegue nem comer o mínimo para manter a sua massa muscular esquelética. E as pessoas hoje em dia querem emagrecer como? Do dia para a noite. É muito comum você pegar uma pessoa que quer perder peso, mas ela não quer demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para perder peso. Ela quer perder tudo em 15 dias, ela quer perder 10 quilos em 15 dias. Né? E o medicamento, ele te traz isso? Não necessariamente, mas ele traz uma possibilidade de você perder um peso rápido, só que é uma perda de peso falsa. Através do que? Da sua massa muscular esquelética. Tem alguns artigos científicos que mostram que a perda de peso pelo Ozempic chega a ser até 40% do que? De músculo, certo? O que deixa a pessoa como? Flácida. O que deixa a pessoa como? Com diminuição da taxa metabólica, diminuição do metabolismo, diminuição da qualidade de vida. A pessoa perde músculo, perde qualidade de vida, certo? Então, é um emagrecimento não tão bom. Como que a gente usa o Ozempic? Então,
não deixando com que você perca músculo. Só que hoje tá uma coisa banal. Nem precisa de receita aqui no Brasil para comprar o Ozempic e as pessoas, elas fazem o quê? Usam sem nenhuma orientação quantidades absurdas do medicamento sem necessidade para ter um emagrecimento rápido, porém falso, e o resultado negativo é qual? Um efeito rebote de reganho de peso muito acelerado. Parou de usar a medicação, volta a se alimentar e ganha o peso de novo e acaba perdendo todo o investimento que fez e até mesmo piorando, no final das contas, o organismo ou o metabolismo do paciente, no caso. Vamos trazer agora para o outro lado, que é o Mounjaro. O Mounjaro é uma medicação... voltando só um pouquinho, gente. Quanto custa um Ozempic? Vamos falar de preços aqui, né? Depende, tem duas canetas. Tem uma caneta de 1,5 ml, que você vai pagar mais ou menos uns R$800, tá bom? Duração depende da quantidade que você aplica. E tem a caneta de 3 ml, que você vai pagar mais ou menos uns R$1.100. Aí tem um outro medicamento que se chama Wegovy. O Wegovy é a mesma medicação que temos aqui no Ozempic, certo? Só que qual que é a diferença? É a quantidade da medicação que tem dentro, tá? Então o Wegovy ele tem uma quantidade muito maior dentro, dependendo da caneta, né? Dentro do medicamento, certo? Então o Wegovy ele pode custar até R$2.000, uma quantidade maior ali, por exemplo, assim, quase 2 canetinhas de Ozempic de 3 ml. Vai custar até R$3.000. Até R$2.000, quer dizer. Vamos pegar agora o Mounjaro. Mounjaro é uma medicação que ele tem um hormônio de saciedade, que é o GLP-1, que é um análogo de GLP-1, certo? E ele acrescenta também um outro hormônio que se chama GIP, G-I-P. Perfeito? Qual que é a diferença? Um traz saciedade, um diminui a sua vontade de comer e o GIP ali, ele acelera a sua queima de gordura. Então você pega muitas pessoas usando o Mounjaro hoje em dia para realmente queimar mais gordura, para ter mais performance física. Certo? Então, por mais que você às vezes não consiga comer o ideal, este outro hormônio que tem dentro do Mounjaro faz com que você tenha maior queima de gordura, perda de massa gordurosa e até mesmo um aumento na massa muscular esquelética. Totalmente diferenciado do que? Do Ozempic, que é só ali um análogo de GLP-1 que está relacionado somente à saciedade. Por que ele é tão melhor assim? Porque quando você mantém ou até mesmo ganha musculatura, a probabilidade de você ter um efeito rebote, de você ter reganho de peso, é muito mais baixa. Então a pessoa que usa Mounjaro, ela consegue o quê? Acelerar a sua queima de gordura e até mesmo manter ou ganhar mais massa muscular, certo? Doses mínimas ali de 2,5 miligramas, que é a dose mínima do Mounjaro hoje em dia, já traz uns resultados incríveis. Pacientes às vezes perdem 5, 7 quilos em aproximadamente 15 dias, desde que treine, faça exercício físico e se alimente bem, e essa perca é muito maior de gordura. Quase nula ali a perda de peso, de massa muscular. Isso a gente vê por exames de bioimpedância ou mesmo densitometria de corpo inteiro, certo? O que traz ali uma medicação melhor na área do emagrecimento, tá? Ele também é uma medicação criada para o diabético tipo 2, reduz ali a glicemia, o açúcar no sangue, a hemoglobina glicada, só que ele tem essa vertente de emagrecimento, melhor do que o Ozempic em si. Entenderam a diferença? Preços. Tá? É muito variável. Como não tem a medicação no Brasil, a gente pega um preço norte-americano ali que varia de aproximadamente ali a dose mínima $1.700. Isso vai ser mais ou menos o quê? Uns R$8.000 no Brasil, né? Que é o que você paga numa caneta hoje aqui no Brasil. 10, 15, tem gente vendendo a R$20.000 ali uma caneta de Mounjaro, né? As doses variam entre 2,5 a 15 miligramas,
tá? É bem difícil, acho que chegar no 15 miligramas, tá? Pelo menos eu nunca enfrentei um paciente que chegasse a isso, né? Eu sempre usei doses reduzidas, conciliando com dieta e treinos, tendo um bom resultado ali, né? Uma coisa bem interessante é a redução da insulina do paciente. Isso é extremamente benéfico porque reduz a resistência periférica à insulina e tira principalmente o que? Gordura da região abdominal, né? Extremamente positivo ali, até para melhora de outros desenvolvimentos de doenças. Essas são as diferenças. Os dois a gente usa em dose semanal, tá? É uma única aplicação por semana, de acordo com a sua necessidade ali. A gente palpa de acordo com o que você tem de necessidade de aumento ou não da dose. Tá? Essas são as duas diferenças que a gente traz dos medicamentos. Um ainda não presente no Brasil, mas o Mounjaro, ele é um melhor ali, que traz um emagrecimento muito mais fiel e não com tanto efeitos rebotes. Ótimo! Isto é que eu queria falar sobre essas duas novas medicações. Espero que vocês gostem do conteúdo, curtam, compartilhem, mandem para as outras pessoas, tá? E venham também conhecer o meu projeto de emagrecimento, o Seca Barriga. Dentro desse projeto eu ajudo pessoas ali a perderem 5, 10, 15 quilos. Temos esses tipos de resultados surpreendentes e é para você que quer realmente mudar de estilo de vida. Eu vou deixar o link aqui do projeto na bio e não perca tempo. Eu quero que você venha fazer parte do meu projeto também. Um beijo bem grande.